Doutor Éder, o vereador Edson Parra considera nula a votação das contas do Auríquio. De fato, essa decisão pode ser mudada? Olha, no processo e na busca da prestação jurisdicional, é evidente que tudo pode acontecer. Para se ter uma ideia, você e qualquer cidadão pode entrar com uma ação e dizer que o Banco do Brasil é dele. Então alguém põe lá na cabeça que o Banco do Brasil é dele, ele entra com uma ação. Entrar com ação. E existe uma possibilidade, né, do Banco do Brasil ser de alguém, de 1 trilhão de bilhão para a lei da probabilidade. Então o que nós temos que fazer a pergunta é: qual é a probabilidade de anular a votação da Casa de Leis do Legislativo de São Caetano do Sul, que votou de acordo com o Tribunal de Contas, alijando do processo eleitoral do ano 2016 o senhor José Auríquio Júnior. O senhor José Auríquio Júnior foi prefeito da cidade no ano 2012, recebeu 5 alertas do tribunal dizendo: não faça o que você está fazendo com o dinheiro público. Ele continuou fazendo. Os auditores do Tribunal de Contas vieram em São Caetano do Sul, constataram em loco tudo o que o Auríquio não deveria fazer e fez com o dinheiro público, deixando uma dívida de aproximadamente 300 milhões de reais. Ora, o Tribunal de Contas fez o relatório e, como o Tribunal de Contas é um órgão de assessoria do Legislativo, assessoria técnica, então os técnicos do Tribunal de Contas disseram para os vereadores: esta conta de 2012 do senhor José Auríquio, porque ele deixou, entre outras coisas, não recolheu INSS, uma porção de problemas, não deve ser aprovada pela Casa de Leis da cidade. Nós não aprovamos a conta. Então prevalece pela votação nesta casa a orientação do Tribunal de Contas, o parecer do Tribunal de Contas para os vereadores. Em outras palavras, o senhor José Auríquio está inelegível. Veja, os vereadores têm o dever constitucional de julgar as contas. É dever da Constituição Federal fazer com que o vereador julgue as contas. Ele é obrigado a julgar. Tanto que, se em 90 dias os vereadores não julgarem as contas a favor ou contra o parecer do Tribunal de Contas, prevalece o que o Tribunal de Contas... Então veja a preocupação que o legislador e que a Constituição tem para que seja definitivamente analisadas as contas. E foi o que aconteceu em São Caetano. Então eu vejo muito difícil em que haja a fala do Parra, dizendo que é nulo. Eu respeito a capacidade jurídica, não sei se ele é um jurista, para mim parece que ele não é advogado. Mas afirmar que é nulo, e nós temos cumprido a Constituição e rejeitado as contas, é, no mínimo, uma insensatez do vereador. A Justiça vai se pronunciar no tempo certo e isso tudo ficará esclarecido. Vamos imaginar que o senhor José Auríquio venha concorrer às eleições com uma liminar. Quer dizer, esse seria um grande problema em relação às contas do Tribunal de Contas. Mas ele tem outros problemas para enfrentar. É condenado na Justiça Comum, já em segunda instância, por colegiado. Tem o problema da ficha limpa. Vários são os problemas, inquéritos, uma série de problemas que aconteceram e se materializaram, problemas de toda a ordem, na administração do senhor José Auríquio Júnior durante 8 anos em São Caetano do Sul. Então eu vejo que isto não pode prosperar. A lei irá prevalecer e José Auríquio Júnior está inelegível para os próximos 8 anos. Hoje na tribuna o senhor discursou e dirigiu esse discurso ao governador de São Paulo, o senhor Geraldo Alckmin. Ele tem apoiado o Auríquio? É evidente. O senhor Alckmin, o governador do estado de São Paulo, deveria respeitar o legislativo da cidade de São Caetano do Sul. Porque, veja, mesmo quando o Tribunal de Contas já pronunciava que iria votar contra os atos praticados pelo José Auríquio Júnior, o senhor governador acobertou esses fatos que tramitavam no Tribunal de Contas e levou e deu a cadeira de secretário de Esportes do Estado de São Paulo para o senhor José Auríquio Júnior. Depois a casa votou, a casa que é aqui a Câmara Municipal de São Caetano, favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Assim mesmo ele tem um outro emprego, o senhor Alckmin, governador Alckmin. Outro emprego. Então eu vejo que o senhor Alckmin é do mesmo partido, ele deixou o PTB. É bom registrar também que depois de 30 anos de PTB nesta cidade, o senhor Campos Machado disse que jamais vai apoiar o senhor Auríquio. Jamais vai apoiar o senhor Auríquio novamente nas eleições de 2016. Então o ex-presidente que conviveu com ele, presidente estadual, disse que não apoia.
O governador, então, Alckmin, toma uma atitude de uma política muito relapsa e contrata novamente o senhor José Auríquio Júnior. Então é um absurdo o que o governador está fazendo. Então eu usei a tribuna para dizer ao seu governador que ele pode ser governador, e é. E eu sou vereador, e sou. E eu estou aqui defendendo a cidade de São Caetano do Sul, porque o senhor Auríquio Júnior anda pela cidade dizendo que vai ser candidato, contrário à lei. Senhor Alckmin, governador, vamos ter bom senso. A economia já nos faz sofrer. Por que sofrer também do ponto de vista político, senhor Alckmin? O senhor tem que tomar alguma posição em relação ao senhor José Auríquio Júnior, deixando de acobertá-lo, dando emprego para esse cidadão.